Meu parceiro, esses dias eu tava dando uma busca pela Netflix e eu achei um anime que me chamou bastante atenção, um tal de Dandadan. Fala com o Danhan. Que Dan. E eu não vou mentir, se você quiser ver esse anime, meu conselho é que você prepare bem seus miolos, pra cada cena imprevista que esse episódio oferece. O anime começa logo de cara com uma waifuzinha chamada Momo tretando com o namorado dela, e o cara enchendo ela querendo uma grana emprestada, ela ataca logo um chutaço na cara dele, mas ele defende como se tivesse treinado na academia Jujutsu, e acaba lançando um golpe de capoeira nela. As mulheres querem direitos iguais, e é isso que acaba acontecendo. Os dois têm uma DR, e ele acaba dando um pé na bunda dela, e as amigas dela, cheias de reboco na cara, pergunta como que ela tinha ficado com um cara desse. Ela fala que era porque ele é parecido com o tal de Ken Takakura. Ela tem um crush por homens fortes e valentões, mas a amiga dela fala que esse tipo de homem tá em falta. Talvez sejam porque elas não conhecem o Brasil. E ela andando pelo meio do corredor, já que não tinha ninguém pra consolar naquela deprê, se questionando quando vai encontrar o Ken Takakura dela. E já observa logo Nerdola, que tava sendo provocado por uns moleques jogando bolinha de papel. E ela, como já tava cuspindo fogo mesmo, decide entrar na sala pra peitar os moleques bagunceiros. Ela já mete um assunto no Nerdola, que tava lendo um gibi todo esquisito, mas o negócio não vai pra frente e ela vai embora. Mas a Fuzinha nem pensava que ele ia puxar um assunto com ela. É isso mesmo, o nerd tem atitude. E ele já mandou um louco nela querendo falar de alienígena, mas ela não tá nem ligando porque ele tá falando. Até porque ela não acredita em alien, mas na verdade ela acredita em espírito. Ele já faz aquela risadinha sinistra debochando dela. Os dois têm uma discussão e acabam fazendo uma aposta. Qual realmente existir, um vai ser escravo do outro. Já até sei o que o nerd vai querer fazer. Ó o famoso 3K, tropa. A noite chega e a Momo vai para um hospital abandonado, onde o nerd fala que se ela subir até o terraço, ela é abduzida e os aliens acabam fazendo experimento com o corpo dela. Na verdade, o nerd acredita que os aliens já até abduziram ele e apagaram a mente dele. E enquanto ela se borrava de medo de um lado, o nerd se borrava de medo do outro lado. Ele tava num local assombrado, no esgoto, só para poder provar que espíritos não existem. E mano, ele começa a ver várias pegadas de ketchup por aí dentro do esgoto, e logo dá de cara com uma velha turbo falando um monte de coisas indecentes pra ele, que se eu repetisse aqui com certeza levaria ban. O cultista fica com medo e sai correndo, mas se ele perdesse a corrida seria completamente amaldiçoado. Do outro lado, Momo fica desesperada. Logo ela acaba observando 3 bichos cabulosos que saem correndo atrás dela e acabam deixando ela totalmente consciente. Na real, esses caras são aliens, que vieram de um planeta chamado Serpio, e eles são uma raça composta só por machos, mas para reproduzir eles precisam de uma humana. Resumindo, nesse mundo existem aliens e também espíritos, e eles vão fazer de tudo para tentar tirar o cabaço dela. Essa cena dela sem suas vestimentas eu não vou mostrar para evitar confusão. Logo o celular toca e quem acaba saindo da tela é o Nerdola, que agora tá amaldiçoado pela velha turbo. Os aliens mostram a verdadeira identidade deles e agora aquela cena de pancadaria rola pra tudo quanto é canto no ar. Mas os aliens usam uma técnica que consegue prender o nerd na parede. E enquanto o Nerdola tava ficando quase o pó da rabiola, a Momo lembrava de quando a avó dela falava pra ela liberar o Ki. Agora tá começando a aparecer com Dragon Ball. É de mais de 8.000! Mas ela nunca levava a sério por conta das zoadas que ela levava na infância. Agora toda humilhação que ela passou serviu de alguma coisa. E de repente ela consegue liberar o chakra dela e descobre que tem poderes paranormais. Ela agora tá mais forte do que os próprios aliens. Nisso a Momo dá uma surra nos aliens, acabando com a lua, sendo que na verdade era a nave deles. Tudo começa a ser destruído e pelos ares, mas o nerd começa a atacar a Momo porque ele não consegue controlar a maldição. A Momo consegue repreender a maldição, mas a velha turbo fala que enquanto ela tiver com o brioco dele, essa maldição nunca vai poder ser quebrada. E você sabe do que eu tô falando. Agora o nerd se lascou completamente. Enquanto ele tiver com a maldição, ele nunca vai poder sair de perto da novinha. Qual otaku não queria uma maldição dessa, hein? Ele começa a dizer umas frases que só o Ken Takakura dizia, e o coração da novinha fica mil. Ela vai logo perguntando o nome dele, e ele responde que o nome dele é Ken Takakura. E mano, a novinha começa a pirar. Mas no episódio 2 ela disse que ele tá proibido de falar o nome dele. Isso dá gatilho, não é verdade? E que agora ela vai chamar ele de Okarun só porque ele curte o ocultismo. Mais tarde, já o sol nascendo, ele solta logo um gás lacrimogêneo na cara dela, e assim amanhecendo ela confirma que a véia não vai mais aparecer porque os espíritos só aparecem à noite. E nisso ela convida o Okarun pra ir pra casa dela porque ele tá só o bagaço. Chegando lá, o Nerdola começa a pegar fogo porque tinha um selo de espírito bem na entrada.
entrada. Momo tira o selo por enquanto só pra ele poder entrar. Só que esse papo pra ele entrar na casa dela, não sei não, hein? Tá meio estranho. Momo percebe que a avó dela saiu e que eles estão sozinhos em casa. Agora vai, viu? Você já sabe. Ajoelhou, tem que rezar. Daí ela só pede pra ele fechar a porta porque ela vai se trocar, mas ele acaba abrindo dizendo que a maldição da velha voltou. Não sei não. Talvez ele só queria uma desculpinha. Então ela entrega umas roupas pra ele se trocar e fala que quer ver a carcaça dele. Mano, o moleque tá liso igual milho, só o sabugo. A coisa mais preciosa que ele tinha e acabou sendo capado. Do nada a campainha toca, mas não era uma campainha comum. Era a campainha dos espíritos e um especificamente tinha acabado de chegar, mas não com boas intenções. Ela estava tão empolgada que não se lembrou de colocar o selo de volta no lugar. Muralhas começaram a surgir em volta. Agora se ela colocasse o selo de volta, o Nerdola iria começar a pegar brasa. O cenário fica preto e branco e Ketchup começa a sair dos narizes dele. Do nada aparece um lutador de sumô, mas na verdade é um alienígena que só quer fazer coisas estranhas com ele. Na boa, aliens e espíritos são criaturas bizarras e agora é pancadaria pra todo lado. O Karun pede pra Momo liberar a maldição, mas controlar o cérebro dele, e agora o bichão ficou com um visual até mais irado. Mudou até a voz, só que com uma expressão meio depressiva. Começa a cortar até os dedos do alien sumô. Parece até que agora o jogo vai virar, mas na verdade não. O Karun começa a perder o controle e pega só uma taca que voa pra longe. Por pouco ele não vira farinha. Momo percebe que ele é um lutador de sumô e que ele não pode encostar a mão no chão. O Karun se transforma novamente e corta a perna do bicho, mas ele não vai pro beleléu, só porque ele tá trapaceando. Ela acaba não gostando e bola um outro plano, onde parece que ela tá sendo espancada e vai virar farinha, mas na verdade ela colocou o Karun pro lado de fora e repõe o selo. E é isso mesmo, o lutador de sumô acaba pegando fogo e eu acho é pouco, meu irmão. Os dois ficam salvos finalmente e o cabelinho do Nerdola até ficou da hora. A Momo acaba desmaiando depois de usar muita energia e o Karun acaba se transformando novamente na maldição. No episódio 3 aparece uma velha errando um monte de adivinhações, sendo que na verdade era para um canal de televisão. E todo mundo desconfiava se essa velha era mesmo uma charlatona. E ficaram comentando se eles vão levar o episódio ao ar. Ela acaba pegando uma carona de volta pra casa. E mano, não dá pra desconfiar que essa velha é mesmo maluca. Ela acaba saindo do carro em movimento e vai embora no meio do nada. Enquanto isso, a velha Turbo dominou completo o nerd sem bilola. Ele já tá todo possuído pela velha. Acho que é só desculpas. Do nada aparece um prego voando pelo ar e dá logo uma pirueta na velha Turbo. Mas na verdade, aquela velha charlatona é a avó da Momo, que já aparece logo com o bastão na mão. Velho só é velho quando tá no ônibus, mas pra arrumar confusão é a primeira que aparece. E logo aquela pancadaria louca começa. A velha Turbo tenta dar um ataque surpresa nela, mas ela começa a pegar fogo. A outra já veio preparada, porque ela tá dentro de uma barreira mágica. E se o prego ficar pro lado de dentro, ela fica protegida. Mas quando o prego fica pro lado de fora, a velha Turbo não consegue sair. Logo ela começa a dar um monte de pancada na velha, e ela já fica pistola, chamando até mesmo a outra de bruxa. É igual quando tem mulher brigando, chamando a outra de piranha. Já a velha fala que se ela dá um chá de sumiço nela, o moleque vai junto. Mas acontece que ela tá pouco se importando, e acaba abrindo um círculo pra velha se queimar mesmo. Mais tarde, a Momo acorda desesperada procurando o Karun e a avó dela só de boa assistindo TV, mas ela não acreditava em espírito e pede desculpa porque agora acredita. E ela pergunta sobre o Karun, se bem que nessa hora ele já deve ter visitado as estrelas, sem pinto pra dar de comer. A avó dela percebe logo que ela tá afim desse moleque. É o que eu sempre digo, os nerds sempre dominam. Então você não se preocupe, um dia chega a sua vez. Daí a Momo conta agora que tem poderes e de primeiro a avó dela não acredita. Ela conta a história da velha Turbo, que de velha não tem nada, porque ela corre mais do que uma criança quando vai pegar doce. E resumindo, agora ela mora em um esgoto. A presença da velha é tão maligna que a avó da Momo nem conseguiu chegar perto, porque a velha Turbo se fundiu com o Debakurei, que morava no túnel. Olha só o nível de poder que essa velha possui. Mas a Momo não vai deixar barato. Ela vai fazer de tudo pra tentar salvar o crush dela. E pra isso, os dois vão ter que treinar pra ficar blindado. No outro dia, a gente vê logo aquele cara no começo sendo desmascarado. Isso quer dizer que a velha não é doida. Ela tava na razão o tempo todo. Daí ela ficou assistindo aquela novela só de boa. Enquanto isso, o Karun tava com aquela diarreia. Parece que aquele pirão com baião que ele comeu não deu muito certo não. Resumindo, ele foi dar aquela sentada no trono, se é que você me entende. Mas ele não podia ficar só, senão a velha Turbo iria aparecer. Então a Momo teve que ficar na porta e a situação já tava estranha demais. O moleque não tem mais nem piu-piu e ele ainda tinha que passar por tudo isso. Mas do nada fica tudo vermelho e a velha Turbo apareceu lá só pra chamar a Momo pra tretar essa noite. E ela tem
tem que ir lá no túnel, porque senão a velha vai amaldiçoar todo mundo. Então tudo volta ao normal e alguma coisa inexplicável aconteceu. O moleque ainda cagando e a avó dela com o nariz só ketchup. Então a noite chega e a velhinha prepara uma roupa especial para proteger os dois. Mas o negócio é que a Momo é adolescente e ela não vai querer ficar com essa roupa. Mais na frente eles pegam o metrô para economizar as pernas para apostar corrida com a velha turbo. E o episódio acaba por aqui, mas tem uma cena pós-crédito, onde na real a Momo quer vestir só o que ela quer. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o like. Comente sobre o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo.